Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro. Todo mal depende de nós e de mais ninguém. Que o amanhã seja melhor através do amor e humildade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. Deixar o tempo e a vida correrem no riacho da amizade. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. E seremos no amanhã uma grande família. Com certeza nossas vozes vencerão em coro todo mal. A grande família.
tua verdade era a verdade do mundo, mas a verdade do mundo não satisfaz. A tua dor era um pesar tão profundo que dentro de ti não cabia mais. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segues teu rumo sem olhar para trás, pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopros de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia, espera. Nessa estrada somente quem dá mais do que recebe dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Andai como os filhos da luz. Sim, quis alcançar todas as estrelas, estendi os braços, com os pés presos ao chão. Sim, eu quis saber todos os mistérios, passado e futuro. Busquei sem o presente, se não pude alçar logo as estrelas aqui do chão. Eu colhi lindas flores, posso amparar, perdoar e amar e aproximar, degrau de cada dia. Tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo. Não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar
essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Sim, quis tudo ser, quis mudar o mundo, muito busquei e não pude ver tudo, não desvendei tudo que eu queria e aprendi que vivendo agora vou me aproximar do essencial, descobrindo a grandeza da vida. Vejo a luz em mim, posso então olhar as estrelas, ver verdades que estão aqui, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Estão em nossas mãos, bem perto de nós, bem no coração. Estão em mim e em você, bem perto de nós, bem no coração. Busco bem de em paz viver. Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo não enxerga as estrelas. E quem ouve uma sinfonia sem abrir-lhe acústica da alma, não lhe percebe as notas divinas.
amigos do Centro Espírita Miguel, esta casa tão querida que nos acolhe, né? Como estão, né? Espero que todos estejam bem. Viemos mais uma vez agradecer a todos pelas doações recebidas. Até o momento, nós conseguimos a quantia de R$ 15.655. Que Jesus abençoe a todos esses corações generosos, né? Fizemos 4 licitações e recebemos 3 orçamentos. Dentre esses 3 orçamentos, né, o profissional que veio atender melhor as nossas necessidades foi o que apresentou um valor de R$ 18.000 pela sua mão de obra, né? E então nós vamos iniciar o nosso trabalho, né, nosso conserto do telhado no dia 14 de março. E nós devemos gastar aí de material em torno de R$ 8.000. Sendo assim, precisamos dar prosseguimento a essa campanha, né, do conserto do telhado. Falta pouco e nós temos a certeza que nós vamos conseguir concluir essa obra, porque não temos dúvidas de contar com esses amigos queridos do Centro Espírita Miguel, esses corações generosos que estão sempre prontos a nos auxiliar. Muito obrigada, queridos amigos, e que Jesus abençoe a todos nós. Olá, como vão todos? Tudo bem? Sintam já com essas vibrações amorosas dos amigos espirituais envolvendo a cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Miguel, acompanhando aqui pelo canal do YouTube a mais uma reunião pública da nossa tarde de hoje. Hoje nós vamos ter mais 2 companheiras trabalhadoras da nossa casa que vão trazer reflexões importantes para todos nós. A Deise Nunes vai trazer sobre o Livro dos Espíritos, no capítulo 2, falando das encarnações dos espíritos. Ela vai iniciar na questão 147, falando sobre materialismo. Então ela vai fazer a 147 e a 148. E a nossa companheira Simone Pape, ela vai estar trazendo ainda para nós da parte do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, onde vem falando sobre as notícias históricas que Kardec vem nos trazendo. E Simone Pape vai falar sobre os publicanos e portageiros, viu? São informações, orientações, esclarecimentos que com certeza nos auxiliarão muito. Queria lembrar a vocês, tá? Reunião pública sempre às quintas-feiras às 14h15, começa com a ambientação. Às sextas-feiras inicia às 20 horas e domingo também reunião pública 9 horas da manhã. Temos na nossa casa também fluidoterapia acontecendo sempre às terças-feiras às 19h30 e quarta-feira 9 horas da manhã. Você pode estar acompanhando e colocando o nomezinho, pedindo irradiação, né? Ali pelo chat, tá? Prece da Saudade também temos. Acontece sempre às quintas-feiras, 19h30, e você também pode estar pedindo prece para os entes queridos através do chat. Gente, quando terminar nossas reflexões dessa tarde, não vai embora não. Chama as crianças porque o GEAL vai estar iniciando. E é um trabalho muito gracioso, né, para todos nós, onde as evangelizadoras preparam com tanto carinho esse trabalho para as crianças, mas que nós somos bem beneficiados. Outra coisa, aqui embaixo tem a descrição do vídeo, onde você encontra o jornal Ceareiro, você encontra também atendimento fraterno e as músicas da ambientação. Vale a pena dar uma olhadinha. E não esquece não, colabora conosco para que os nossos vídeos sejam muito mais divulgados na internet, aqui pelo YouTube. Dá aquele joinha, tá bom? Contamos com vocês. Que a paz de Jesus envolva a todos nós. Graças a Deus. Do livro Caminho, Verdade e Vida,
psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 76. Edificações. E disse-lhes Jesus: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 14. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. Naturalmente, é muito difícil encontrar a oportunidade entre gratificações da existência humana, porquanto o recurso bendito de iluminação se esconde, muitas vezes, nos obstáculos, perplexidades e sombras do caminho. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal cometimento é imperecível. O vai e vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta e, se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. Queridos irmãos, nesse momento em que estamos iniciando o estudo da tarde de hoje, vamos começar agradecendo ao nosso Mestre Jesus a esta grandiosa oportunidade de conhecermos a doutrina espírita, que tanto nos esclarece sobre o ontem, o hoje e o nosso amanhã, na medida certa de nossa capacidade de entendimento, que tanto nos direciona para reflexões acerca de boas atitudes que devemos ter, com palavras de encorajamento e nos incentivando a ter sentimentos mais cristãos para ofertarmos ao nosso irmão, e assim nos impulsionando para sermos cada vez melhores, mais do que fomos ontem. Agradecer também ao nosso Pai Maior pela dádiva divina de mais uma encarnação. E pedintes que somos, roguemos também com nossos pensamentos elevados e unidos a tantos outros, a ser um só, a pedir pela paz nas regiões em conflito, nos locais de trabalho, dentro dos lares, mas também e principalmente em nossos corações. Que possamos ser seus instrumentos de trabalho no esforço de nos melhorarmos, trabalhando com as mãos estendidas para que o bem e o amor triunfem, com respeito e compreensão ao outro. Mestre querido, que tuas palavras ditas há mais de 2000 anos, ainda ecoando nos 4 cantos do planeta, faça moradia em nosso coração, dulcificando nossos sentimentos, apaziguando nossas emoções e freando nossas reações. E assim, Mestre, cada vez mais evoluirmos.
que possamos, num só pensamento, num só sentimento, unidos a milhares de outros, te pedir mais uma vez que saibamos trabalhar pela paz e que o orgulho e a ambição não nos segue diante de teu infinito amor. Que possamos trabalhar quais formiguinhas em prol de um mesmo objetivo, pelo nosso bem, pelo bem de nosso irmão, pelo bem do nosso planeta. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Olá, meu nome é Deise, alguns já me conhecem e outros vão me conhecer a partir de hoje. Primeiro eu vou fazer uma audiodescrição para quem tem, por acaso, problemas de visão. Eu sou bem morena, tenho poucos cabelos, bem curtinhos mesmo, já grisalhos. Estou usando uma blusa preta, brincos médios de argola e atrás de mim tem uma parede de cor clara com um quadro de avisos de arame em formato de coração. Bom, estamos aqui hoje para refletirmos juntos sobre as duas últimas questões do capítulo 2, da primeira parte do Livro dos Espíritos, e são elas, questões 147 e 148, que também foram elaboradas por Allan Kardec. Aliás, todas essas perguntas contidas nesse livro são, para mim, top de linha. Uma melhor do que a outra, nos auxiliando no entendimento desse turbilhão de perguntas e dúvidas que povoam nossas mentes, nos convidando ao estudo e às reflexões, e à nossa reforma íntima também. E eu quero dividir com vocês o que eu estudei. Eu vou falar um pouquinho antes de entrarmos nas questões de estudo do livro. Tudo começa com a reencarnação, com a bênção do esquecimento de muitas coisas. Mas temos uma grande bênção, a de reencarnarmos com o código divino, que são as leis morais em nossa consciência. E quando somos dóceis à amorosidade do Pai, através da família, dos amigos, da reflexão diante dos mais variados assuntos, com a mente aberta, refletimos sobre os novos horizontes que se descortinam diante de nós. E daí vem a certeza de que não estamos sozinhos e nem desamparados, e que viver plenamente é viver sabendo que a mão divina que nos guia e que a morte de fato não existe. Mas e quando não entendemos ou não aceitamos essa verdade? Bom, a questão 147, formulada por Kardec, é assim. Por que os anatomistas, quer dizer, aqueles que estudam a forma e a estrutura dos órgãos do corpo humano, e os fisiologistas, que são aqueles que estudam o funcionamento das atividades vitais do corpo humano, e, em geral, os que se aprofundam nas ciências naturais são, muitas vezes, levados ao materialismo? Bom, a resposta dos espíritos. Os fisiologistas não acreditam que haja alguma coisa além do corpo físico, do corpo material. E por quê? Porque ele só acredita naquilo que vê e que pode tocar.
Haja visto que, quando os espíritos ditaram a resposta para Allan Kardec, citaram muito bem a chaga da humanidade, o orgulho. É esse sentimento mesquinho, desastroso, que impede que os homens avancem no progresso de si mesmos. Impede de saberem o que está além do que podem ver. Às vezes eu fico pensando assim: como pode alguns não aceitarem como verdade racional que há vida após a morte do corpo físico? Vou citar um exemplo para refletirmos melhor. Duas pessoas. Uma delas é materialista. Se conhecem, se gostam, se casam, têm filhos, e como lei da vida, vem o desencarne de um deles. Como o materialista explica o sentimento de amor que os uniu, e por aquele que desencarnou? Que os uniu, que a saudade que ficou, o amor que não se vê, a saudade que também não se vê, mas que se sente. Morreu, acabou? Não. Somos parte de um todo, de sentimentos, de emoções, de ações, de valores. No livro Fonte Viva, no capítulo 34, bem no finalzinho do último parágrafo, diz assim: cada espírito observa o caminho ou o caminheiro, segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Ou seja, de acordo com seu pensar, lúcido ou errôneo, você entende o que quer e aceitar ou não. Bom, então vamos continuar com nossas reflexões. A questão 148, que Kardec nos traz assim: não é de lamentar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo. Por isso, pode-se concluir que são perigosos? E a resposta dos espíritos: não é exato dizer que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Mais adiante, diz assim: a maioria dos materialistas só o são porque não tem nada para encher o vazio do abismo que se abre diante deles. Mostre-lhes uma âncora de salvação e se agarrarão a ela apressadamente. Bom, então vejamos. Desde os primórdios da humanidade, que o homem busca respostas para tudo, do que vê e do que não vê. E é a partir dessas observações que surgiram os materialistas, aqueles que não aceitavam a existência do que não podiam ver. E isso o que é? É orgulho, é presunção. Os materialistas se sentem impotentes diante dessa vida que se lhes apresenta com tantas coisas que não conseguem entender. Eles têm mais medo do que vão encontrar após a morte do corpo do que propriamente aceitar que se continua a existir. Por isso a resposta dos espíritos: mostre-lhes uma âncora de salvação e se agarrarão a ela apressadamente. Bom, tem também as observações de Kardec. A primeira observação, primeiro parágrafo. Kardec nos diz assim: por uma aberração da inteligência, ou seja, por um desvio, uma distorção da inteligência, há pessoas que veem nos seres orgânicos apenas a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. Bom,
a minha reflexão sobre essa parte aí que Allan Kardec tão bem nos trouxe. Muitos irmãos se perdem pelo estômago, pelos desvarios da preguiça, dos vícios, por acreditar que só temos uma vida e que se deve aproveitar ao máximo o que ela oferece. Lê do engano, não é, minha gente? Realmente, só se vive uma vez a cada encarnação que precisarmos. E que são muitas. É tal a nossa necessidade de evoluirmos, repararmos nossos erros, nossas imperfeições. E o melhor a fazer é acrescentar novos conhecimentos ao seu próprio espírito, multiplicar e burilar, ou seja, polir suas imperfeições. Os fisiologistas e os anatomistas só enxergam a matéria e nada além dela. Eles só veem que o órgão ou os órgãos pararam de funcionar. Não veem a vida que os animava se dissipar. Sua vaidade de conhecer o funcionamento do corpo físico lhes impede de enxergar o que tem além disso e de aceitar. É isso que veem, é só nisso que acreditam. Kardec também nos trouxe. Procuraram ver se restava alguma coisa. E como encontraram apenas a matéria, que se tornara inerte, e não viram a alma escapar, nem a puderam apanhar, concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, e que depois da morte, o pensamento se aniquilava. Sócrates nos trouxe o princípio da espiritualidade, do cristianismo, abrindo e ampliando nossos conhecimentos para além da matéria, e que, a partir daí, novos horizontes foram se descortinando. Começamos a enxergar mais além, aos pouquinhos, é claro. Claro que, no fundo, os materialistas são pessoas muito tristes, medrosas, que têm medo do que vão encontrar pela frente. E é por isso que não aceitam Deus, que Deus existe, que temos uma alma, que sobrevivemos à morte do corpo físico. Os materialistas não conseguem se fundamentar em bases sólidas. Muitos deles, ao se verem em apuros, sabem também dizer: meu Deus. Acho que vocês já devem conhecer pessoas assim, né? Que se dizem ateus, que não acreditam em nada disso, mas que na hora do aperto, a primeira coisa que fazem, o que é? Meu Deus, como isso foi acontecer? Isso quando não pedem que a gente coloque o nomezinho na caixinha, lá na prece, né? Que pedem para colocar a gente lá na corrente de oração. Mas quando tudo se resolve, começa tudo de novo. Não acreditam em nada, que Deus não... É porque o que tinha que acontecer, era só saber esperar. Enfim, a base, o germe, está latente em sua consciência. Nossa, que já compreendemos muitas coisas, mas ainda falta muito mais do que já sabemos, né? Esse germe está latente em nossa consciência, mas a presunção dos materialistas os impedem de aceitar essa verdade. Mas um dia, claro que enxergarão, né? Que terão consciência de tudo isso. E continuando, a nota de Kardec. Desculpa. O homem tem o pensamento instintivo de que nem tudo se acaba quando cessa a vida. Tem horror ao nada, ainda que teime e resista inutilmente contra a ideia da vida futura. Quando chega o momento supremo, são poucos os que não se perguntam o que vai ser deles.
A ideia de deixar a vida e não mais retornar é dolorosa. Fico pensando, o que realmente passa na cabeça de um materialista nesse momento derradeiro? Ou quando a quem se dedicou e muito amou, partiu? E partiu para onde? Para o nada? Na Revista Espírita de janeiro de 1859, Kardec, escrevendo para o Príncipe G, disse assim: o Espiritismo é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Sim, porque o Espiritismo vem nos trazer questões muito interessantes sobre todas as coisas, clareando ideias, tirando dúvidas e mostrando que o nada não existe. Que tudo tem um sentido, um princípio, um meio e o fim. O abismo só existe para aquele que ainda não compreendeu as verdades que o Espiritismo nos traz. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, no item 19, diz assim: o Espiritismo oferece a chave das relações entre a alma e o corpo, ou seja, que devemos cuidar do corpo e do espírito também. É mais pelo medo da separação que os materialistas rejeitam a verdade que existe vida após a morte do corpo físico. E, continuando com Kardec, temos uma alma, sim, mas o que é nossa alma? Ela tem uma forma, uma aparência qualquer, é um ser limitado ou indefinido. Uns dizem que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que tudo isso nos oferece? O que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde na imensidade como as gotas d'água no oceano? Kardec estava bem inspirado, né, quando nos trouxe isso, né? São muitas as indagações. As ideias, as respostas chegam para acordar e fazer evoluir aqueles que já despertaram para a vida, para um entendimento melhor do seu papel no universo. Porque nós fazemos parte do universo. Somos centelha divina. Não aceitar isso é não se reconhecer, porque o que anima o nosso corpo físico é o espírito e o sentimento que não se consegue enxergar e nem se tocar. Isso porque sentimento é para se sentir. É indefinível o sentimento de saber que somos o sopro de Deus. É reconfortante sabermos disso, né? Que Deus nos soprou. Alguns dizem, né, que somos o hálito de Deus. E, finalizando aqui o que Kardec nos trouxe, que está no Livro dos Espíritos. É um erro dizer: a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, de nos fazer até certo ponto, tocá-lo e vê-lo, não mais só pelo raciocínio, mas apresentando fatos. O Espiritismo, como bem disse aqui, né, nos apresentando fatos. E o que nós estamos fazendo aqui? Estando aqui, eu estou falando, estamos refletindo, vocês
né, acompanhando o meu raciocínio. Nas casas espíritas, nos grupos de estudo, o que nós fazemos? Trocamos ideia, um clareando, né, aumentando os conhecimentos do outro. É isso que o Espiritismo nos proporciona, nos incentiva a fazer. Não é assim, olha, eu estou ouvindo e, é aquilo que o outro falou, é verdade. O Espiritismo nos traz a verdade. E nós vamos debatendo junto com os outros aquilo que nós entendemos, o que não entendemos, expomos e o outro vai explicando, e juntos nós ampliamos os nossos conhecimentos. A nossa cabecinha, fica cheia das verdades que Kardec nos trouxe, né? Em 5 obras magníficas. É a fé raciocinada que nos leva a saber da vida futura. O Espiritismo, em suas bases, ciência, filosofia e religião, vai descortinando cada vez mais os nossos horizontes, ampliando os nossos conhecimentos. E o Espiritismo vem nos trazer as respostas para todas as nossas dúvidas, mas até certo ponto, porque muitas questões ainda não temos capacidade de saber ou de entender. Mas isso não quer dizer que nunca saibamos dessas verdades. É saber esperar e viver com aquilo que já tomamos conhecimento e aproveitar bem para bem viver. Hoje em dia, já tomamos conhecimento de que a ciência já começou a valorizar a oração como forma de curar o corpo. Acho que vocês já ouviram falar, né, sobre isso. E o que isso quer nos dizer em pleno ano de 2022? Que já estamos avançando para uma nova era e o materialismo está dando lugar cada vez mais, a cada dia, a um novo amanhecer para todas as criaturas. Então, para finalizar o estudo, vocês lembram que tudo começou com Kardec? Algumas coisas já vinham acontecendo, mas foi nos esclarecido realmente com Kardec. Suas dúvidas sobre como que uma mesa ia dar respostas às perguntas feitas. Né? Isso porque ele, né, esperto, inteligente, muito estudioso, gostava de ir a fundo para compreender realmente tudo aquilo que surgia. Ele, no mínimo, deve ter pensado assim: como que uma mesa vai responder? No mínimo, ela teria que ter ouvidos, não é mesmo, gente? E isso seria surreal, uma mesa ouvir e responder. Vocês hão de concordar comigo sobre isso. Na questão 147, a pergunta fala dos anatomistas, dos fisiologistas, e que eles só acreditam naquilo que estão vendo. Uma coisa para se entender é o materialismo que Kardec nos trouxe. E outra coisa é o materialismo que nós entendemos, o chamado consumismo, que falamos muito, principalmente em relação ao outro, quando compra e muitas vezes nem vai usar. Uma coisa diferente da outra. Kardec nos traz a visão do materialismo em relação às pessoas que não acreditam, que não aceitam que existe algo mais, muito mais, por sinal, né, da vida material que conhecemos. É a vida além da vida. Então, eu deixo para vocês a minha reflexão sobre essas duas perguntas. Porque o que anima o nosso corpo físico é o espírito e sentimento, que não se consegue enxergar e nem se tocar. Ora essa. Porque esse sentimento é para se sentir. Então, eu espero que eu tenha
conseguido fazer vocês me entenderem um pouquinho. Eu trouxe para vocês aquilo que eu entendi. Então, até uma próxima vez, se assim Deus nos permitir. Olá para todos que estão nos assistindo aqui pelo canal do YouTube do Centro Espírita Miguel. Uma boa tarde. Meu nome é Simone Pape. Sou trabalhadora aqui de nossa casa, o Centro Espírita Miguel. E na tarde de hoje vamos dar seguimento às reflexões sobre a introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo, em Notícias Históricas. Faremos um apanhado, né? Falaremos um pouco sobre os publicanos e os portageiros. Vamos refletir por que razão Kardec trouxe este tema para fazer parte da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Falaremos também sobre alguns aspectos, sobre alguns publicanos conhecidos no Novo Testamento. Mas antes, vamos compreender a estrutura do livro O Evangelho segundo o Espiritismo em sua introdução. E para isso, recorro a Paulo, o apóstolo Paulo de Tarso, o grande divulgador do cristianismo, quando em sua segunda carta aos Coríntios fala que somos cartas vivas do Cristo e completa, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne nos corações. Mais adiante, afirma que foi Deus quem os tornou aptos para serem ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do espírito, pois a letra mata, mas o espírito comunica a vida. Diante dessas orientações do apóstolo Paulo, isso nos remete a uma situação de que a doutrina espírita, ela nos traz essa possibilidade de ampliarmos os nossos horizontes, de nos libertarmos dos dogmas seculares que trazemos ainda enraizados em nossa mente e em nosso coração. Que não sejamos essas cartas e essas tábuas escritas na pedra, mas sim com a carne do coração. Paulo mostra que a maior barreira a ser vencida por nós é a interpretação das escrituras sagradas no sentido literal, libertarmos dessa interpretação. O sentido literal ao qual estamos nos referindo é aquele sentido ao pé da letra, que o mais importante para nós é nos desapegarmos da letra e da forma, a fim de mergulharmos no sentido espiritual dos textos, porque a mensagem e os ensinamentos de Jesus, elas possuem um caráter universal, atemporal e
moralmente divino. São essa tríplice característica é o que fundamenta todos os ensinos do Mestre Jesus. A universalidade, a atemporal, o ensinamento será atemporal, porque apesar deles ter trazido a sua mensagem, ter vivenciado e exemplificado para todos nós, há mais de 2022 anos atrás, isso ainda pulsa vivo em nossos corações e irá pulsar sempre, porque essa mensagem, ela tem o caráter da moralidade divina. Todos os ensinamentos de nosso Mestre Jesus estavam em consonância com as leis divinas, que são imutáveis e são universais. Kardec, quando elaborou esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, não estava alheio às nossas dificuldades, as dificuldades que todos nós temos, né? Ou que poderíamos ter para equilibrar a contextualização e a historicidade. Kardec, como um maravilhoso pedagogo, sabia muito bem que isso poderia ocorrer. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Como podemos entender uma parábola tão conhecida, que é a parábola do bom samaritano, se não soubermos, dentro da contextualização histórica e sociocultural da época, quem são os samaritanos, quem são os doutores da lei, quem são os sacerdotes e quem são os levitas. Como podemos mergulhar no sentido espiritual deste ensinamento se não sabemos a contextualização dessa passagem? Então, o codificador nos traz, resumidamente, o entendimento de alguma dessas palavras. Seguindo a sua orientação, vamos agora, então, falar um pouquinho quem foram os publicanos e os portageiros. Vamos ler o texto trazido por Kardec, que está contido em nosso livro. Eu peço a atenção de todos vocês. Vamos, então, ao nosso texto. Publicanos. Assim eram chamados na antiga Roma os cavalheiros arrendatários das taxas públicas, encarregados da cobrança dos impostos e das rendas de toda natureza, quer na própria Roma, quer nas outras partes do império. Assemelhavam-se aos arrendatários gerais e arrematadores de taxas do antigo regime na França e que ainda existem em algumas regiões. Os riscos que eles corriam faziam que se fechassem os olhos para as riquezas que muitas vezes adquiriram e que, da parte de muitos, era fruto de exações e de lucros escandalosos. O nome publicano se estendeu mais tarde a todos os que administravam dinheiro público e aos agentes subalternos. Hoje,
Esse termo se emprega em sentido pejorativo para designar os financistas e os agentes pouco escrupulosos de negócios. Diz-se, às vezes, ávido como um publicano, rico como um publicano, com referência a uma fortuna de má procedência. De toda a dominação romana, o imposto foi o que os judeus aceitaram com mais dificuldade e o que causou mais irritação entre eles. Dele resultaram várias revoltas, fazendo-se do caso uma questão religiosa, por ser considerado contrário à lei. Formou-se até um partido poderoso em cuja chefia estava um certo Judá, apelidado de Galonita, que estabelecera como princípio o não pagamento do imposto. Os judeus tinham, portanto, horror ao imposto e, em consequência, a todos os que se encarregavam de arrecadá-lo. Daí, a aversão que votavam aos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em virtude de suas funções, eram desprezadas, assim como as pessoas de suas relações e confundidos na mesma reprovação. Os judeus de destaque consideravam um comprometimento ter intimidade com eles. Portageiros eram os arrecadadores de baixa categoria, incumbidos principalmente dos direitos de entrada na cidade. Suas funções correspondiam mais ou menos à dos empregados de alfândega e recebedores de direitos de barreira. Compartilhavam da repulsa dirigida aos publicanos em geral. Essa a razão porque no Evangelho encontra-se frequentemente o nome publicano associado à expressão de gente de má vida. Tal qualificação não implicava a de debochados ou vagabundos. Era um termo de desprezo, sinônimo de gente de má companhia, indignas de conviver com pessoas distintas. O Novo Dicionário da Bíblia é organizado por J.D. Douglas. Esse livro ele é muito interessante, que ele traz a maioria dos verbetes utilizados no Antigo e no Novo Testamento e nos serve para ampliar e mergulharmos mais profundamente nos estudos das Escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, esse livro, J.D. Douglas, nos esclarece que nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas, a palavra publicano significava coletor de impostos ou de alfândega. Era um trabalho exercido em favor dos romanos, empregado por um contratador de cobrança de impostos. Como isso funcionava? Os romanos, eles contratavam, por isso o nome é contratador, né, de cobrança, que é a outra pessoa, e davam a eles o direito a realizar as cobranças em nome do Império Romano. Para os romanos, eles faziam essa cobrança. Então, esse contratador de cobrança de impostos, ele tem autonomia a contratar
outros publicanos que ficam sobre a sua responsabilidade. Afinal de contas, uma única pessoa, ela não poderia cobrar de tanta gente, né? Então ele precisava ter outros publicanos recebendo as suas ordens. E é o que nós chamamos de chefe dos publicanos. Um exemplo disso é Zaqueu. Zaqueu era um chefe de publicanos e ele tinha ali sobre a sua orientação, a sua ordem, vários outros publicanos que realizavam a tarefa, também realizavam a tarefa de cobrança de impostos. Mas essa prática, ela não era nova, não. Essa prática, ela já havia sido adotada e ela vinha sendo adotada pelos romanos, mas ela era muito mais antiga do que essa época, tá? Do que a época da dominação de Roma em Jerusalém. A prática da cobrança de impostos já vinha tem registros desde 2012 a.C. Já existia em Roma uma classe de homens que se ocupavam de contratos oficiais de várias espécies, nas quais o seu trabalho incluía a coleta de dízimos e de vários impostos indiretos. Os contratadores centrais, como eu falei, o chefe dos publicanos, eram frequentemente estranhos às províncias cujos impostos eram cobrados e recolhidos, embora nada houvesse contra o fato deles também serem nativos do local. Como vimos no texto, o publicano, assim como o portageiro, eram desprezados, odiados e considerados impuros pelos judeus. Os publicanos eram considerados cerimonialmente imundos. Mas o que isso significa? Significa que eles não poderiam participar dos cerimoniais nos templos judaicos, mesmo sendo judeus de nascença, por causa do seu contínuo contato com os gentios. E quem são os gentios? Vocês já acredito que vocês já viram, ou se não viram, vão ver aqui em Notícias Históricas. Kardec traz também quem são os gentios. Mas eu vou dar uma palhinha para quem ainda não sabe. Gentio é considerado gentil pelo judeu todo aquele que não é judeu, tá? Se não é judeu, ele é gentil, ok? Então, assim, os publicanos, eles eram considerados cerimonialmente impuros, eram considerados impuros pelo seu constante contato com os romanos. Essa impureza, tá? E o ensino rabínico para os seus alunos, né? Quando o rabino ensinava aos seus discípulos, aos seus alunos, ele ensinava que eles não deveriam comer na companhia de tais pessoas. Jesus era considerado um rabino, lembram? Ele recebia um título e era tratado pelos seus discípulos de rabi, que é a simplificação, né? Resumindo a palavra rabino. Então, assim, os judeus, eles sabiam que o ensino rabínico deveria passar para os seus discípulos que eles não poderiam comer com tais pessoas. E isso explica a atitude evidenciada pelas expressões como publicanos e pecadores, e publicanos e prostitutas. No Novo Testamento, temos algumas referências aos publicanos em alguns ensinamentos, passagens e parábolas contadas por Jesus. Jesus sempre colocava e sempre trazia uma comparação entre os publicanos e os fariseus, né? Para que possamos absorver todo o ensinamento que Jesus nos trouxe,
é necessário estendermos e entendermos as nossas reflexões, buscando um entendimento mais profundo. Dentre os publicanos mais famosos, conhecidos no Novo Testamento, identificamos Levi, né, que trabalhava na coletoria. Levi, né, para quem não sabe, é o nome do evangelista Mateus. Então, quando a gente fala Levi, nós estamos nos referindo à mesma pessoa, Levi ou Mateus, o evangelista, tá? Então, assim, nós temos publicanos famosos no Novo Testamento, que é Mateus, que também nós temos o Zaqueu, que era chefe dos publicanos em Jericó, uma das cidades que Jesus visitou, né? E também temos a parábola do fariseu e do publicano, narrada por Jesus. Mas também podemos ler uma passagem que está lá em Lucas, capítulo 3, versículo 13, que narra o encontro de um publicano com João Batista. Eu só não vou trazer essas passagens, porque senão a gente vai se ater a esse assunto, que é um assunto muito mais profundo, e vamos sair um pouco da explicação do que é publicano e do que é portageiro. Então, vamos lá, vamos seguir. Todos que citei, eles trazem para nós um cabedal de imensas reflexões e ensinamentos. Eu realmente sinto no meu coração uma ligação muito grande e especial com o chamamento de Jesus a Levi na coletoria. E tudo que se encerra logo depois da pronta aceitação de Mateus. E é sobre essa passagem que vamos realizar uma pequena reflexão, para que a gente possa meditar um pouco mais. No livro de Amélia Rodrigues, ela traz, se não me engano, no livro Primícias do Reino, um texto belíssimo falando sobre a convocação de Jesus ao apóstolo, ao discípulo e depois apóstolo Mateus. Amélia, ela descreve o encontro de Mateus com Jesus. Jesus chegou parou na entrada da coletoria, olhou profundamente nos olhos de Mateus e o convocou. Mateus, vem. E Mateus imediatamente largou o que estava fazendo para seguir Jesus. Esse encontro, realmente, ele deixa o meu coração transbordando de um sentimento que eu não sei explicar a vocês, mas isso me toca muito, porque nem todos que Jesus convocou aceitaram de pronto esse convite como Mateus aceitou. E Mateus era tanto alegria, era tão felicidade, que ele convidou a Jesus a ceiar ao final do dia em sua casa. Logo ele, que era tão odiado, era tão discriminado pelos judeus, receber esse convite de Jesus, nossa, a felicidade transbordava em seu coração. E Jesus aceitou o convite, é claro, né? E foi junto com os seus discípulos ceiar na casa do antigo publicano Mateus. E Mateus, como seus amigos eram todos eles publicanos, resolveu chamar todos eles para ceiar com o Mestre Jesus. E Jesus ali, com alguns de seus discípulos, ele se dirige ao cair da tarde para a casa de Mateus e ali todos juntos ceiando. Os fariseus os acompanharam e, vendo Jesus ceiar junto dos publicanos, junto dos impuros, eles perguntam aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? E Jesus
ao ouvir o que diziam, respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Respondendo aos fariseus desta forma, Jesus os lembra um dos ensinamentos contidos na Tanakh. Tanakh é a Bíblia hebraica, fazendo referência ao profeta Oséias, porque é o amor que eu quero e não sacrifício. E também fazendo referência ao livro dos Provérbios, quando Yahvé aprova os caminhos de um homem, ele o reconcilia até com seus inimigos. Capítulo 16, versículo 7. O que podemos trazer de ensinamento, além de entendermos um pouco mais sobre os publicanos, com esse pequeno resumo, né? Aí meditando sobre esse ensinamento, que não devemos julgar. Não façamos como os fariseus, que julgam o outro sem olhar para si, sem observar o que pode melhorar em si mesmo. Que não façamos alarde sobre as deficiências e sobre as imperfeições do outro. Que possamos trabalhar o nosso íntimo para nos tornarmos melhores a cada instante. Sabemos que os publicanos, eles tinham as suas questões. Eles não eram um modelo de perfeição. Mas quem o é? Os publicanos, eles se aproveitavam algumas vezes sobre a cobrança de impostos e realizavam cobranças abusivas. Bem sabemos, temos uma referência disso quando Zaqueu, ao encontrar o mestre, fala: o que eu peguei em demasia, eu devolverei 3 vezes mais. Então que, assim como Zaqueu, assim como Mateus, assim como o publicano da parábola, o fariseu e o publicano, que possamos mergulhar em nossa intimidade, buscar em nós o que nos detém, o que podemos contribuir para a nossa melhoria, e assim o façamos. E eu deixo para vocês, nesse último momento, esta frase para a nossa reflexão. Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. E depois, e pregai o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Com efeito, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 10, 11 e 19. Que possamos nos abastecer desses sentimentos de misericórdia, mas também realizarmos o nosso sacrifício diário de autoburilamento, pois os justos já se encontram nos céus. Os justos já se encontram em trabalho para o bem, mas os pecadores, os pecadores, ou como nós sabemos sobre isso, precisamos nos melhorar a cada dia, um pouquinho mais que seja. Agradeço a todos vocês por esses momentos em que compartilhamos e desejo a todos uma ótima tarde. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Vamos elevar o nosso pensamento ao alto e agradecer ao Pai por mais esta oportunidade de estarmos aqui nesta tarde, estudando o Evangelho trazido pelo nosso Mestre Jesus. Quantas oportunidades recebemos para a nossa reflexão, para a nossa meditação, para que possamos sentir e posteriormente vivenciar também e seguirmos fiéis ao Mestre Jesus, fiéis às leis que regularizam todo o universo. Pai, sabemos da nossa condição de espíritos perfectíveis. Fortalece-nos a jornada para que cada dia possamos abrir os nossos corações e sentir a sua presença, tanto nas grandes coisas como nas pequenas coisas. Ampara este mundo, ampara o nosso querido planeta, nossa casa. Ampare os irmãos que encontram-se em dificuldade, que encontram-se envolvidos em conflitos bélicos. Ampare-nos, Pai, que possamos sentir a sua presença em nossos corações. Fortaleça-nos na sua paz, para que possamos também ser mensageiros da paz. Obrigada, Pai, por tudo. Assim seja, graças a Deus. Sou
Felicidade é ter Deus no coração. Fernando Duó. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. É bem difícil se você se recusar, mas abrir seu coração sempre, sempre ajudará. Basta cantar, dar as mãos e perdoar. Feche os olhos pra maldade e feliz você será. Ser feliz é sorrir sem reclamar, é doar e acreditar no amor, no céu, no mar. Para crer no bem que Jesus nos quer, não feche seu coração, seja simples a qualquer. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Peixes no mar, aves a voar. Eu quero amar com o amor que existe em mim, por isso eu amo a natureza assim. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Quando mal eu faço a criação, fica em pedaços o meu coração. Alô, 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 eu gosto de você. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum, xalalalala. Xibum, xibum. Xalalalala. Fecho os meus olhinhos, faço uma oração. Este é meu jeitinho de falar com Deus, com o coraçãozinho cheio de gratidão. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Peço com carinho, paz e proteção. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Lembro do irmãozinho em dor e aflição. Este é meu jeitinho de falar com Deus. Em nome de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e dos bons espíritos, vamos começar o nosso encontro de hoje. Então, vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, amigo de todas as horas, te pedimos que abençoe, ampare e proteja a nossa caminhada. Que o nosso amor seja o nosso mais puro sentimento hoje e sempre. Que todos esses ensinamentos trazidos hoje possam nos fortalecer e nos dar coragem nos momentos difíceis de nossa vida. Que tenhamos força para colocar em prática tudo o que estamos aprendendo com o Evangelho de Jesus e a doutrina dos Espíritos. Pai amado, nos abençoe e ilumine nossos dias. Graças a Deus.
Olá, galerinha do GEAL, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. O tema da nossa aula de hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre uma personalidade espírita, a Meimei. Vocês sabem quem foi Meimei? Meimei é o apelido de Irma de Castro Rocha. Ela nasceu na cidade de Mateus Leme, em Minas Gerais, na manhã do dia 22 de outubro de 1922. Ela foi filha de Adolfo Castro e Mariana Castro. Meimei teve 4 irmãos, Carmen, Ruth, Danilo e Alaide. Aos 2 anos de idade, sua família se transferiu para Itaúna, também em Minas Gerais. Sua infância foi de uma criança pobre, extremamente modesta, mas ela era um espírito bom. Desde criança, sempre foi apreciada por sua beleza e por sua inteligência. Ela era também muito alegre, comunicativa, espirituosa e espontânea. Com isso, ela cativava a todos com quem convivia. Ela cursou com facilidade o ensino fundamental. Depois, se matriculou na escola normal, aquela que as pessoas estudam para ser professora, sabe? Mas Meimei sofria de uma doença renal muito grave, desde a infância. E por isso, no 2º ano normal, ela precisou parar de estudar. E isso foi uma pena, pois Meimei era considerada uma boa aluna. Ela era muito inteligente, e isso não a impediu de continuar buscando conhecimento através de boas leituras. Aos 17 anos, Meimei era considerada uma moça muito bonita. Era morena, alta, com 1,70 m de altura, cabelos negros, ondulados e compridos, e seus olhos eram grandes, também negros, bastante expressivos. Aos 20 anos, ocorreu algo interessante em sua vida. Ela mudou-se com a irmã Alaide para Belo Horizonte, e foi lá que ela conheceu Arnaldo Rocha. Eles tornaram-se grandes amigos e mais tarde casaram-se. Na saída da igreja, os convidados se depararam com uma cena inesquecível. Havia um morador de rua sentado no chão e este pediu uma esmola a Meimei. Inesperadamente ela olhou para ele. Se sentiu sensibilizada por sua condição, pois ela tinha uma alma muito caridosa. Respondeu para o rapaz que nada tinha para lhe dar, pois havia acabado de sair da cerimônia de seu casamento. E o que ela fez? Ela entregou ao pobre morador de rua o seu buquê e lhe beijou a testa. Meimei, naquele momento, sentiu muita dor em seu coração pela condição daquele irmão. Nossa, que alma sensível era Meimei, não é verdade? Mas vocês sabem de onde que veio esse apelido? Esse apelido era uma forma carinhosa, familiar, adotada por ela e seu esposo, a partir da leitura de um livro. Ao final do livro, tinha o nome Meimei e seu significado, que queria dizer noiva querida ou bem-amada. Sua irmã Ruth preferiu adaptar para amor puro. Este apelido ficou em segredo entre eles dois, Meimei e seu marido. Meimei foi criada na religião católica, mas podemos dizer que ela pôs em prática alguns princípios da doutrina espírita. Os princípios da caridade, da benevolência, e ela também possuía a mediunidade da clarividência. Ela via e conversava com os espíritos, e ela também conseguia relembrar cenas de vidas passadas. Algum tempo após seu casamento, Meimei apresentou problemas sérios de saúde. Seu organismo ficou muito fraco e ela veio a desencarnar. Neste momento, Meimei tinha 24 anos de idade. Mas foi a partir daí que ela ficou muito conhecida para nós espíritas. Ela se tornou uma grande trabalhadora no plano espiritual e se dedica muito à assistência às crianças. Meimei psicografou através de Chico Xavier alguns livros.
como Pai Nosso, Amizade, Palavras do Coração, Cartilha do Bem, Evangelho em Casa, dentre outros. Meimei é considerada um espírito muito amoroso e tem inspirado a todos nós a seguir o caminho da verdade e da vida eterna. É por isso que agora nós vamos assistir a um vídeo sobre uma das histórias que ela psicografou através de Chico Xavier no livro Pai Nosso. Vamos lá? Vamos conhecer mais um pouquinho sobre Meimei? Existência de Deus. Conta-se que um velho árabe analfabeto orava com tanto fervor e com tanto carinho cada noite que certa vez o rico chefe de grande caravana chamou-o à sua presença e lhe perguntou: por que oras com tanta fé? Como sabes que Deus existe quando nem ao menos sabes ler? O crente fiel respondeu: grande Senhor, conheço a existência de nosso Pai Celeste pelos sinais dele. Como assim? Indagou o chefe admirado. O servo humilde explicou-se. Quando o Senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como reconhece quem a escreveu? Pela letra. Quando o Senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Pela marca do ourives. O empregado sorriu e acrescentou: quando ouve passos de animais ao redor da tenda, como sabe depois se foi um carneiro, um cavalo ou um boi? Pelos rastos, respondeu o chefe surpreendido. Então, o velho crente convidou-o para fora da barraca e, mostrando-lhe o céu, onde a lua brilhava, cercada por multidões de estrelas, exclamou respeitoso: Senhor, aqueles sinais lá em cima não podem ser dos homens. Nesse momento, o orgulhoso caravaneiro, de olhos lacrimosos, ajoelhou-se na areia e começou a orar também. Oi, galerinha do GEAL, espero que vocês tenham gostado da linda história que assistimos hoje. Vamos conversar, então, sobre o que vimos? Bem, essa linda história foi ditada a Chico Xavier pela querida Meimei após o seu desencarne. Como vimos na explicação do tema, Meimei foi uma trabalhadora incansável do bem e da caridade, apaixonada por livros, pela família e pelas crianças. Após seu desencarne, ela continuou seu trabalho incansável, cuidando dos pequeninos lá na espiritualidade e escrevendo livros iluminados. A história que assistimos nessa animação é parte do livro Pão Nosso, uma ótima referência para aqueles que têm crianças em casa utilizarem no Evangelho no Lar. Bom, voltando ao assunto da nossa história, vimos que no início da humanidade havia muita dificuldade em propagar o bem e aprender coisas boas e edificantes. Até que, abençoados e iluminados por nossos amigos espirituais, foram surgindo a escrita, os livros, as escolas, facilitando o aprendizado e semeando o bem nos corações humanos. Sabemos que diversos livros, bons e nocivos, foram criados, pois as pessoas costumam escrever sobre o que lhes povoa o coração. Mas aqui vamos falar daqueles livros que nos ajudam a progredir no bem, com aprendizados dignos, para a melhoria da vida de todos, de toda a humanidade. Escrever bons livros demanda pesquisa séria e muito trabalho, e semear o bem a partir dos livros foi um compromisso de Meimei, mesmo após desencarnar. Assim,
Ela ditou lindas obras ao querido médium Francisco Cândido Xavier e aqueceu muitos corações infantis, auxiliando muitas famílias a se edificarem em torno de boas leituras e boas vibrações. Que nós possamos então enviar nossa gratidão à querida Meimei por esse lindo trabalho que semeia o bem em tantos corações. E aí, meus espíritas mirins, como vocês estão? Tudo bem? Legal, eu também. Para quem não me conhece, eu sou a tia Deise. Pronto, agora você já me conhece. Vocês ouviram falar até agora de um espírito chamado Meimei. Muitas casas espíritas adotam o seu nome para homenageá-la. Vou contar um segredo para vocês. A evangelização, lá da minha casa que eu trabalho, tem uma biblioteca para empréstimo às crianças. E adivinha qual é o nome dessa biblioteca? Biblioteca Meimei? Acertou! Você aí que disse parabéns! Bom, Irmã de Castro, que é o seu nome de batismo, desde cedo, criança mesmo, demonstrou muita inteligência e amor às letras. Ela era muito estudiosa, sempre a primeira da classe, tornando-se professora, pois adorava os livros e crianças. Ela foi muito pouco conhecida pelos testemunhos que teve que dar quando em vida. Ela foi um exemplo de resignação diante da dor, pois ela sempre foi muito doente, muito debilitada e nem sempre podia brincar como as outras crianças, se divertir, passear. Depois que se casou, ela passou a se chamar Irmã de Castro Rocha. Ela não chegou a ter filhos. Trabalhou como professora e tinha um imenso carinho por todas as crianças. A tia Simone já contou pra gente o motivo dela se chamar Meimei. Lembram? Lembram disso? Que a tia Simone falou ainda há pouco? Surgiu, não é? A partir da leitura de um livro chamado Momento em Pequim. Ela e o marido lendo esse livro. Ela tem muitos livros psicografados por nosso saudoso Chico Xavier. E sendo ela um espírito amoroso e culto, que se tem dedicado muito à assistência à infância, manifesta-se quase sempre inundando o ambiente de um suave perfume de flores, mais particularmente de rosas. E por falar em flores, vamos à nossa atividade? Nós usamos as nossas mãos e é isso que a gente vai fazer, uma atividade com as nossas mãos. Olha aqui um exemplo, que o meu é para mostrar a vocês. Chãozinho, o caule tortinho para poder colocar a flor. Isso aqui, ó. Olha aqui a minha mãozinha com encarte de jornal de supermercado e a outra aqui, ó. Tá vendo? Depois foi colada aqui, ó. Que lindo. Espero que vocês tenham achado também e que o de vocês, tenho certeza que vai ficar muito bonito. Então, o que a gente vai precisar? De uma folha em branco, encarte de jornal, eu não tinha, só tinha aquele ali e tal, aqui ó, uma inteira e um pedaço que dá para fazer. Tesoura sem ponta, um piloto, vocês podem usar lápis, eu vou usar piloto para vocês enxergarem melhor. O giz de cera verde para pintar, quem quiser, cola para colar, claro, né? Cola para colar. Então vamos fazer a nossa mãozinha. Vou virar aqui o celular para vocês poderem enxergar. Então olha aqui, abre bem os dedinhos, tá? Abre bem os dedinhos. Nós não vamos contornar indo até o pulso, não. Aqui logo assim, olha, quando começar a mãozinha, tá bom? Então, ó, com os dedos bem abertos, contorna seus dedinhos. A gente já fez várias atividades assim, né? Contornando a mão. Parei. Isso, agora aqui, ó. Fechei a mãozinha. Dá pra ver?
Dá para ver, né? Agora nós vamos cortar. Quem quiser faz separadamente, mas quem não quiser, junta as duas folhas e corta, que sai bem mais rápido. Então, ó, cortando o primeiro dedinho da mão. Como eu falei, nós utilizamos muito as nossas mãos, né, para fazer as nossas tarefas, né? Utilizamos as nossas mãos para o nosso ganha-pão, né? Isso para quem, os adultos que trabalham. Utilizamos para fazer carinho, para estudar, para ajudar ao nosso responsável nas tarefas, colaborando também, né? Porque nem sempre é para ajudar, já que moramos junto com outras pessoas, claro, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Então, ó, terminando aqui de cortar a mãozinha. Isso, opa! As duas mãos aqui. E aí, vamos pegar a folha em branco e fazer o caule. Começar daqui, assim, tá o risco. Aí, ó, você faz a voltinha que é para ele poder pendurar a mãozinha. E aqui, uma folha, caule. Pode fazer o chãozinho. Quem quiser, ó, pinta. Porque fica show, né? Fica mais bonito pintando. Aqui pode até fazer uma graminha, ó. Dá pra ver? Tá, né? Deixa eu levantar o celular. Pronto. E aí, agora nós vamos fazer a parte bonitinha daqui, ó. Com aquele pedacinho de papel, um pedacinho pequeno, você vai fazer a parte que segura, ó. Aqui, faz aqueles, feito uns matinhos. Agora também vai cortar. Deu pra ver? Isso, você vai cortar. Cortando todos eles. Eu fiz 2, 4, 5. Se quiser pode fazer 6, pode fazer um pouquinho menor. E aí, cortei aqui. Agora nós vamos colar. Passa um pouquinho de cola. Outro pouquinho de cola. Não bota exatamente em cima não, que é para poder aparecer bem legal. Assim. Agora, e não pintei isso aqui, ó, poxa, senão não fica legal, tem que ficar legal, tem que ficar bonito. Agora a gente cola aqui também. E assim, ó. Opa! Olha como é que ficou esse meu aqui. Também. E o de vocês vai ficar também muito bonito. E aí, quem lembrar, né, tira uma foto e coloca lá no Padlet, na parte das atividades, ok? Então, fiquem com Deus. Beijos. Até a próxima, amores. Chegou a hora de agradecer a oportunidade de estudo e momentos de reflexão. E diante da palavra, compartilharemos a oração pelo espírito de Meimei e o médium Chico Xavier. Senhor, deste-me a palavra por semente de luz.
auxilia-me a cultivá-la. Não me permitas envolvê-la na sombra que projeto. Ensina-me a falar para que se faça um melhor. Ajude-me a lembrar o que deve ser dito e a lavar da memória tudo aquilo que a tua bondade espera se lance no esquecimento. Onde a irritação me procure, induze-me ao silêncio, e onde lavre o incêndio da incompreensão ou do ódio, dá que eu pronuncie a frase calmante que possa apagar o fogo da ira, e em qualquer conversação, inspira-me o conceito certo que se ajuste à edificação do bem no momento exato, e faze-me vigilante para que o mal não me use em louvor da perturbação. Não me deixes emudecer diante da verdade, mas conserva-me em tua prudência, a fim de que eu saiba dosar a verdade em amor, para que a compaixão e a esperança não esmoreçam junto de mim. Traze-me o coração um raciocínio sincero, sem aspereza, brando sem preguiça, fraterno sem exigência, e deixa, Senhor, que a minha palavra te obedeça à vontade, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Jesus.